Olá, tudo bem? Eu sou a Gislene Espanholo, um pouco rouca hoje, claro que você já percebeu, mas isso não é empecilho para não termos um episódio novo do Podnext, não é mesmo? E hoje, meu entrevistado é médico, cirurgião geral e de trauma. Também é doutor em cirurgia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. Foi coordenador da unidade de emergência do Hospital das Clínicas e também é presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado. Nosso convidado do Podnext é o doutor Maurício Godinho, secretário municipal de saúde. Bem-vindo, secretário. Obrigado pelo convite. Também estamos roucos. Estamos, né? Momento de mudança de temperatura, agora vem as doenças respiratórias. É É normal. isso que causa também a rouquidão? Geralmente isso está associado a doenças, né, respiratórias, que a gente pode ter uma ou outra resposta, dependendo do indivíduo, se já teve contato com o vírus ou não, mas geralmente está associado a um quadro gripal, que a gente chama, que traz essa rouquidão, esse um pouquinho de coriza que a gente tem. Eu vou aproveitar então já para fazer uma consulta aqui com o doutor Maurício, viu, gente? Quem está rouco nesse momento por causa aí de todo esse processo? Quais os cuidados, né? O que deve fazer para dar uma amenizada? Mas uma coisa que eu acho muito importante é a transmissão para outras pessoas. Então, se tiver num quadro muito acentuado, evitar, né, o contato com outras pessoas, especialmente com as crianças, ainda mais os menores de 6 meses de idade. O uso da máscara, a gente aprendeu isso na pandemia. E são sintomáticos e uma boa hidratação, né? Então a gente usa remédios se tiver um pouquinho de febre, etc. E a hidratação. Geralmente isso é o que resolve o quadro, ele se resolve sozinho, né? Certo, só ter um pouquinho de Um paciência, pouquinho de né? paciência. Tá certo. Secretário, agora falando um pouquinho, né? Vamos começar a falar aí sobre política, sobre a sua gestão à frente da Secretaria Municipal de Saúde, que é um desafio para você, né? Primeira vez estando à frente de um cargo, frente à prefeitura de um município. Sim, primeira vez num cargo municipal, num cargo tão importante quanto o de secretário. Eu sou servidor público do Estado de São Paulo, sou cirurgião do Estado há 21 anos e desenvolvi vários cargos de chefia, coordenação, direção dentro das estruturas hospitalares do Estado. Agora, frente ao município, né, uma pasta tão grande quanto a saúde no município, é a primeira vez. E me conta como está sendo esse processo, né? Como que você encara a saúde de Ribeirão Preto hoje em dia? Você, antes de ser secretário, como imaginava que seria? E hoje, sendo secretário, já tendo acesso à máquina pública, a todos os problemas, a todos os desafios, como que você analisa a saúde do município hoje? Saúde é uma coisa extremamente complexa e cara. Então, a gente brinca que a saúde não tem limite e o dinheiro e o custeio disso tem limite, né? Então, esse é um desafio, a questão orçamentária. Sempre é. Ah, o município, eu tinha uma visão do município antes, naturalmente, como um parceiro trabalhando só das clínicas, porque é um hospital que não tem como, apesar de ser um hospital do Estado, ele está inserido na cidade. Agora, quando eu entrei na secretaria, é que a gente começa a ver, né, toda a amplitude que é a Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto, número de funcionários, o próprio orçamento, como eu citei, e a variação que existe em relação aos assuntos que a gente trata, aos pilares da saúde. Então, a gente trata desde a atenção primária até a alta complexidade. E essa variação é complexa mesmo, né? Então, é um grande desafio ser o secretário de saúde de Ribeirão Preto. Imagino, imagino. Tem dado muitas entrevistas, tem sido muito procurado aí, não só pela imprensa, mas por toda a população, não é mesmo? Sim, a saúde é uma situação sempre sensível das pessoas, é um dos pilares da gestão, né, de uma prefeitura, sem dúvida. Então as pessoas procuram muito para tirar dúvidas, para perguntar, para questionar, isso é natural. Tá certo. Secretário, nós abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram do Podnext, até para que a população tivesse a oportunidade também de participar conosco desse bate-papo. E perguntas recorrentes estão relacionadas à UPA, né? Às UPAs aqui do município. O trabalho realizado nas UPAs é um problema para a cidade hoje? A cidade, durante muitos anos, essa é uma crítica que eu tenho, ela ficou concentrada em 4 UPAs. Nós temos toda a atenção básica, mas as pessoas enxergam a saúde do município basicamente como 4 UPAs, e a coisa é muito maior do que isso. A UPA, né, que é uma unidade de pronto atendimento que a gente chama de fixo, é o APH fixo, né, diferente do o SAMU é o móvel e a UPA é o fixo. A importância dela é para o atendimento de urgência e emergência.
Então é para isso que presta uma UPA. Faz o atendimento inicial, aqueles que precisam são estabilizados, podem permanecer até 24 horas na UPA. As UPAs foram desenhadas desta maneira pelo governo federal. E, eventualmente, aqueles que precisam de mais de 24 horas de internação, então vão para uma unidade hospitalar. Nós temos 4 UPAs hoje na cidade, em breve nós teremos 6. A do Ribeirão Verde, que está em construção, então é uma realidade a UPA do Ribeirão Verde. A data de entrega é em agosto desse ano, inclusive. E a Central, né, onde foi a antiga UBS Central, se transformou no CAPS Álcool e Droga, ela agora será também uma UPA. Das 4 UPAs que nós temos atualmente, nós atendemos quase 600 pessoas por dia nas UPAs. Então o volume é imenso, todos procuram as UPAs. E isso é uma coisa que as pessoas precisam se atentar. É importante que vão à atenção primária, que vão à unidade básica de saúde do seu distrito, do seu bairro, porque ali a gente consegue fazer prevenção de doenças, a gente consegue tratar doenças crônicas, né, promoção de saúde. E as pessoas muitas vezes acabam procurando a UPA numa situação, né, que acham que é urgência, e isso traz superlotação das UPAs. Nós estamos trabalhando com as UPAs desde o primeiro dia da gestão. E era uma preocupação minha na transição a questão das UPAs, porque UPA é um termômetro. A população enxerga, como eles buscam muito, a população enxerga como se a UPA, a saúde por meio da UPA, sabe? Então, se a UPA, acham que a UPA está ruim, a saúde do município é ruim. Se a UPA está boa, a saúde do município é boa. E, na verdade, a saúde é muito mais complexa do que isso. Nós fizemos algumas mudanças muito importantes nas UPAs desde o início da gestão, como o aumento do número de médicos. Então, antes nós tínhamos, né, dependendo da unidade, do horário, de 3 a 5 médicos clínicos de plantão e 3 pediatras. Hoje nós temos 11 médicos de plantão durante o dia e 9 médicos à noite. Isso envolve pediatras e não só mais clínicos. A gente trouxe especialistas para dentro das UPAs hoje. Então, emergencistas, com formação em emergência. Em algumas UPAs, traumatologista, nós já começamos. Em breve teremos ginecologista. Então, nós estamos trazendo mais profissionais e mais especializados. Nós estamos aumentando o quadro da enfermagem também, porque a gente aumenta médico e naturalmente tem um gargalo que é depois quem vai colher o exame, quem vai administrar a medicação. Só que as pessoas às vezes perguntam, mas contratou médico ainda não contratou enfermeiro? É que a forma de contratação, né, pelo Santa Lídia é diferente. Então, as UPAs são administradas pela Fundação Santa Lídia. Os médicos, a grande maioria, hoje praticamente 100%, são contratados por forma de pessoa jurídica, e enfermeiros e técnicos são processo seletivo, né, seletistas. Então, o tempo que acontecem as coisas é diferente. Mas nós investimos em fluxo nas UPAs, nós investimos agora em painel digital nas UPAs. Aonde? Na Oeste. Nós começamos pela UPA Oeste, foi uma UPA que marcou muito no início da gestão, porque o prefeito foi até a UPA comigo. Era uma UPA que nós tínhamos sérios problemas de gestão. Começamos por lá. Então nós mudamos, né, a cara da UPA Oeste. Hoje é uma UPA completamente diferente em relação à humanização, ao modelo de atendimento, que depois eu posso explicar melhor. Mas, e agora nós vamos replicar isso para as outras unidades que nós temos, as outras 3 unidades que nós temos. Então, as UPAs têm andado e as pessoas têm questionado ainda a saída da UPA. E isso é uma coisa importante. A saída da UPA não depende exclusivamente do município. Depende de quem? Depende de leito em hospital. E isso é complicado, né? Isso é bastante complicado. Por quê? Nós temos 2 hospitais que são da Fundação, administrados pela Fundação Santa Lídia, mas ligados à Secretaria Municipal de Saúde, que é o Hospital Santa Lídia e o Hospital Municipal Francisco de Assis. Os outros hospitais, isso também é importante que as pessoas entendam, elas são prestadores de serviço para o município. Então a gente compra serviço da Santa Casa, a gente compra serviço do Hospital Eletro Bonini da Unaerp, a gente compra serviço da Benê. Muita gente fala assim para mim, meu parente foi para dentro de um desses hospitais, está num corredor, etc. O que as pessoas também precisam entender é que depois que entra no hospital, a gestão não é da secretaria mais. A secretaria é do hospital, a gestão é do hospital. Então, o hospital tem o seu diretor, tem todo o seu corpo clínico, eles que fazem a gestão. A gente tem a ponte, tem o link. Então, nós compramos serviços, né? E essa é outra crítica que eu tenho, que ao longo dos anos, um município desse tamanho, 730 mil habitantes, eu estou arredondando aqui o número, é muito próximo a isso, nós não temos nenhum hospital municipal, né, muito bem estruturado no momento. Se pega outras cidades do porte de Ribeirão Preto, a gente tem
município com diversos hospitais e o município tornando-se independente ou quase independente em relação à saúde. E isso não acontece com Ribeirão Preto. Nós dependemos muito, né, do Hospital das Clínicas, que é um hospital estadual, e dos prestadores de serviço. Então nós não fortalecemos ao longo dos anos uma estrutura hospitalar na cidade. Como melhorar, então, esse fortalecimento dos hospitais do município através dessa ajuda da prefeitura? A gente começou, né, nos 2 hospitais nossos, então o Francisco de Assis e o Santa Lídia, um grande investimento agora. A gente ampliou leitos no Hospital Santa Lídia, entre Santa Lídia e Francisco de Assis foram 40 leitos ampliados. Nós estamos transformando o Hospital Santa Lídia 100% SUS. O Santa Lídia tinha um contrato com algumas operadoras de saúde em que internavam pacientes lá, né, de convênios. A gente quebrou, eu pedi para fazer a quebra do contrato. Então, a partir do dia 24 agora de abril, eles quase não estão mais usando, mas a partir do dia 24 de abril é um hospital que torna-se 100% SUS, né? E para nós isso é muito importante. Agora, nós precisamos investir no hospital. O hospital estava, por exemplo, sem tomografia. Nós não temos um tomógrafo do município. Não temos tomógrafo em Ribeirão Preto? Não, no município não. Nós temos no sistema público de saúde municipal não. Nós temos tomógrafo, né, nos hospitais, prestadores de serviço, no Hospital das Clínicas, mas são dos hospitais. Então, esse é um problema. A pessoa às vezes está na UPA e o paciente precisa ir para dentro do hospital para fazer uma tomografia. Coisa que ele poderia ter resolvido na UPA, às vezes. Ele faz a tomografia e de lá ele pode ir embora ou ser encaminhado para um ambulatório. A tomografia hoje é um exame frequente. Então, há 20 anos era um exame muito exclusivo, custava caro demais, etc. Hoje é um exame que se faz no dia a dia e de importância para a população. Então, a gente precisa ter tomografia dentro das nossas unidades. O Santa Lídia, por exemplo, é um hospital, né, que opera, etc., e não tem uma tomografia há mais de 5 anos. Então, nós estamos agora, né, fazendo locação de um tomógrafo, que é um pouco mais... A agilidade é maior para a gente, né, alocar ao invés de comprar, investir e mobilizar o dinheiro naquele equipamento. E nós vamos colocar na UPA Central também, nós vamos ter tomografia. Então, nós teremos em breve 2 tomógrafos à disposição do município. E isso deve mudar um pouquinho também a cara de atendimento das UPAs. Ainda neste ano? Ainda neste ano. Os 2 tomógrafos. O tomógrafo do Santa Lídia está em fase de licitação, né, abrindo licitação para poder fazer a contratação. Fez o estudo técnico, agora vai abrir licitação. A da UPA Central vai depender da obra da UPA, né, que a gente também está em fase de licitação da obra. O projeto já foi feito, entregue, para também, claro, como é uma reforma, é um pouco mais rápido do que uma obra inteira, do que uma construção. Certo. Antes de mudar de assunto, como nós temos perguntas relacionadas à UPA, vou pedir para a nossa técnica colocar aqui na nossa TV, por favor, para a gente ver. É claro que você já respondeu várias perguntas, mas não sei se são todas. Queremos UPA e não praça aqui no Irajá. Tem previsão? Não, não tem previsão. Não tem. Essa pergunta vem frequente em relação ao Irajá ou alguns outros bairros, né? Nós não temos, por quê? A UPA ela tem que abranger uma população específica. Isso é regra do Ministério da Saúde. Então a gente não abre UPA assim, o secretário acorda aquele dia e fala para o prefeito, vamos abrir uma UPA? Vamos, né? Primeiro que tem um custo enorme. Então uma UPA custa em torno de 2,5 milhões operacional mês, cada uma das UPAs, né? Então é caríssimo. Segundo, que precisa ser cadastrada e homologada pelo Ministério da Saúde. Então eles, né, a gente faz a proposta e eles autorizam, né, a abertura dessa UPA baseado na população que nós temos, baseado também na logística. Então, por exemplo, Ribeirão Verde. Ribeirão Verde hoje é lá na região, né, do extremo norte da cidade, é uma região, entre aspas, isolada, e é uma região que tem cerca de 80 mil pessoas. Então, o deslocamento para a UPA do Quintino não é fácil para as pessoas. E com isso foi idealizado uma UPA que está em construção ali. Certo. Vamos para a próxima pergunta, então? Qual o tempo de espera aproximado nas UPAs? É uma coisa que o prefeito falou bastante sobre isso. Quando nós assumimos, nós tínhamos, em média, 8 horas para o primeiro atendimento. 8 horas 8 o paciente ficava esperando para ser atendido? Para o primeiro atendimento. O primeiro atendimento é o quê? Isso, eu ia te explicar. O primeiro atendimento é o que a gente chama de acolhimento e atendimento médico inicial. O que é o acolhimento? É quando o médico recebe a pessoa e faz a classificação de risco, baseado na queixa, sinais e sintomas. Que é aquele o verde, vermelho, exatamente. amarelo. Existem vários modelos de classificação, né, são internacionais, mas é exatamente isso. Classifica hoje por cores, porque facilita a identificação, né, e a ação dentro de uma unidade de saúde.
classifica a pessoa e, baseado na sua classificação, ela tem um destino. Ou ela vai passar numa área chamada atendimento verde, que são com os médicos que atendem a menor complexidade, a ala amarela, complexidade intermediária, ou a emergência, que é a ala vermelha. E geralmente os pacientes que vão para a vermelha já chegam de ambulância, mas alguns também passam em triagem anterior. Então, precisa primeiro que aconteça essa triagem. Tempo de espera hoje, né? Nós reduzimos isso, a média é de 1h30. 1h30. Quer dizer, então, que Primeiro, todos 1h30 os passa pacientes... por classificação e passa pelo atendimento médico. Essa é a média que nós temos. Todos os pacientes que chegam Todos os até as pacientes. 4 UPAs hoje de Isso. Ribeirão Preto esperam cerca de 1h30 Cerca para de esse 1h30. primeiro atendimento. Temos dias de pico? Temos dias de pico. Temos dias que nós atendemos 25 novos pacientes por hora em cada UPA. Nós temos lá um número de médicos grande, como eu falei, 11 médicos, a ponto de hoje, às vezes, até ter dificuldade de sala para alocar todos os médicos. Só que o atendimento, ele é variável. O médico tem autonomia, porque se ele acha que ele tem que ficar 20 minutos ou meia hora no atendimento de um paciente, é boa prática médica, é uma determinação dele, né, enquanto atendendo o paciente. Então, todos, né, têm esse primeiro atendimento em média de 1h30. As pessoas reclamam muito, é natural. Por quê? Porque enxergam o SUS como algo gratuito e não sei por que fazem um link que gratuito é ruim. Na verdade, né, se eu pagar um convênio, eu vou ser bem atendido. Quem tem convênio aqui e já foi em algumas das operadoras grandes, que eu não vou citar nome mais, que ficam aqui na cidade de Ribeirão Preto, com certeza já passaram mais de 1h30 para aguardar um atendimento inicial. E lá as pessoas não reclamam como reclamam na UPA. E aí, muitas vezes na UPA, eles acham que tem a liberdade de fazer uma coisa que é muito ruim, que é a agressão aos profissionais. Acontece muita agressão? Acontece muita agressão verbal, muitas vezes tentativa de agressão física, ou mesmo, né, vandalismo na unidade. Então eu vou dar exemplo de banheiros. Banheiro é uma coisa fechada, a gente não consegue ter alguém lá dentro fiscalizando naturalmente, e a pessoa às vezes está insatisfeita, entra e quebra o banheiro inteiro. Meu Deus. E isso é recorrente, parece que não, mas é recorrente, sabe? A gente arruma um banheiro, quebra o banheiro. E tem gente que faz um vídeo lá, porque hoje é muito simples também pegar o celular do bolso e sair fazendo vídeos em momentos específicos, né? E viralizar isso daí. E as pessoas gostam das tragédias nos vídeos. Sim. Então, mostra ali um banheiro inteiro quebrado. A gente tem uma experiência muito interessante na Oeste. Na Oeste, passou um vídeo desse, eu falei com o nosso gestor lá, ele falou para mim, doutor, a gente trocou todas as peças do banheiro há uma semana. Ele trocou novamente todas as peças, naquele dia mesmo que teve o vídeo. Tampa de vaso sanitário, papeleira, foi tudo quebrado. Passou uma semana, ele me avisou, doutor, quebraram tudo de novo. E as pessoas precisam entender que é o recurso financeiro das próprias pessoas que está indo para lá. Que podia ser investido em outra coisa. Então, a UPA é para todos e é de todos, né? Muito bem. Após esse primeiro atendimento, né, que está demorando cerca de 1h30 atualmente, quanto tempo aí o paciente continua lá para ter realmente o atendimento, como se diz, depois do primeiro atendimento? Isso. Qual é a expressão? Perfeito. O primeiro atendimento, né, então a maior parte das pessoas encerra a sua passagem pela UPA nesse primeiro atendimento. Porque ele passou para o médico identificou, deu um diagnóstico, fez uma receita sim ou não, fez um atestado sim ou não, e de lá é dispensado para sua casa ou para passar num segmento ambulatorial. Isso é a maior parte. Algumas pessoas vão para coleta de exames e medicação. Depois vão embora. E um terceiro grupo aguarda a internação. Tanto para coleta de exames e medicação, né, quanto para transferência, existe um tempo maior. A coleta de exames e a medicação, a gente resolve, estamos resolvendo agora, por exemplo, na Oeste, com um novo fluxo e com mais profissionais de enfermagem. O grande gargalo que tem é a transferência para um leito hospitalar. E aí que vem a insatisfação. Se a gente for pegar o número que eu disse para você, né, as pessoas naturalmente entendem de forma individual a sua demanda. Mas como gestor, eu preciso pensar estatisticamente, populacionalmente. Então, o número de atendimento que nós temos hoje nas UPAs e de reclamações, ele é muito pequeno comparado ao número de atendimento. A grande maior parte tem a sua demanda resolvida num tempo ótimo e vai embora. Ele vai para a internação. A internação demora, mas isso não depende da UPA. Isso não depende da Secretaria de Saúde. Isso depende de vaga em hospital. E nós temos um déficit de leitos na cidade enorme. A população cresceu muito nos últimos anos e nós não crescemos o número de leitos proporcional. Então, esse é um grande gargalo que tem. Aí ficamos dependendo do famoso e temido cross, é isso?
Não é só a Cross, né? As pessoas falam muito da Cross. A Cross, que é a Cross? A Cross ela é muito bem montada, ela fica na cidade de São Paulo e ela é uma grande auditora, o Estado é um grande auditor, né, dos municípios, porque nesse modelo descentralizado da saúde, a gente tem a federação que repassa algumas coisas ao Estado, o Estado aos municípios, e a gente vai respondendo nesse modelo também. Então a Cross ela funciona como um grande auditor, ela está vendo o que acontece dentro do município em relação ao deslocamento de pacientes. Para hospitais do Estado, como o Hospital das Clínicas, né, o Santa Teresa, o Hospital Psiquiátrico, apenas o Estado regula. Que são, né, o HC, por exemplo, é o hospital de maior complexidade. A Santa Casa e a Benê tem regulação também do Estado e regulação municipal. Qual é a grande dificuldade? Com a falta de leitos, como a gente tem esses hospitais que prestam serviço para o município, também prestando serviço para o Estado, veja, eles vendem para nós e vendem para o Estado também, os leitos. Então existe uma competição natural entre outros municípios da nossa regional de saúde, total são 26. Então os outros 25 municípios competem com a cidade de Ribeirão Preto em relação a leito. E isso vira briga, isso existe um conflito dentro da própria regulação, muitas vezes as pessoas não enxergam assim. Então, o nosso time do SAMU, aqui de Ribeirão, fica fazendo busca de leitos, quando a pessoa insere uma ficha lá, o médico insere uma ficha fazendo um pedido hospitalar, ficam buscando o leito e muitas vezes não encontram. Então, às vezes a Benê está recebendo, por exemplo, um paciente que vem direcionado do Estado, ele está vindo de uma cidade, Cravinhos, exemplo. Cravinhos veio a primeira cidade que veio na cabeça. Uhum. E eu estou esperando um leito para o Ribeirão Preto entrar também. Existe uma competição. Essa competição é muito injusta para o município. Né? Tá certo. Temos mais alguma pergunta relacionada à UPA? Temos? Então vamos lá. Quando a UPA Central vai voltar ao lado da rodoviária? Já falamos. Em obras, sobre nós vamos isso, começar né? as obras o mais rápido possível. A ideia do prefeito é no 2025, que pertenceu ao plano de governo dele, essa questão da UPA Central. Então, esse ano a gente deve ter novidade ainda Deve ter em novidade. relação à UPA Central. Com certeza as obras começam agora, né? É que eu falo sempre, obra a gente nunca tem certeza de quando a gente vai finalizar. Mas as empresas que têm trabalhado com a secretaria, com a prefeitura, têm cumprido o seu cronograma. Então a gente acredita que esse ano a gente entregue. Secretário, agora o senhor disse que teve a contratação de mais médicos no município, mas assim, todos os municípios que passam aqui, todos os prefeitos que passam aqui pelo Podnext, uma grande reclamação é em relação à falta de médicos. O município tem vaga, né? Tem ali o recurso para pagamento desse médico e não encontra médico que consiga trabalhar, que possa trabalhar nessa localidade. Ribeirão Preto também enfrenta esse problema? Para as UPAs, não. Para os médicos servidores, sim. Especialmente dos super especialistas. Então, o que nos falta hoje? Neuropediatra, psiquiatra infantil, psiquiatra de uma forma geral. Alguns super especialistas faltam. Isso não está associado aos municípios. Não é culpa dos gestores, do prefeito, dos prefeitos. O médico hoje tem um novo modelo de trabalho. Então, se você faz muitas vezes uma contratação para o médico, distribuir a carga horária dele 20 horas durante a semana, ele não tem interesse de fazer isso. É natural, porque eles trabalham muito no modelo de plantão, e então eles querem lá cumprir o plantão e muitas vezes vão para outro serviço, vão para o seu consultório privado. Outra questão é remuneração, natural. Não que a prefeitura, eu acho que a prefeitura de Ribeirão Preto é um dos melhores pagadores em relação à saúde para os servidores do nosso município e da região. Só que um super especialista dentro de um consultório, ele ganha muito mais. Então ele faz uma conta ali e fala, olha, se eu estiver investindo no meu consultório, eu vou ganhar tanto, se eu estiver, né, entre aspas, prendendo esse tempo, né, esse tempo preso dentro da secretaria, eu vou ganhar muito menos. Então o grande problema hoje é o exercício profissional. Há alguma, na sua opinião, sendo médico e hoje gestor, né, da Secretaria de Saúde, há alguma solução para esse problema? Eu acredito que super especialistas, cada vez mais a gente vai trabalhar com uma outra forma de contratação que não servidor direto. Porque você consegue atrair o médico desta maneira, mudando a sua carga horária, customizando sua carga horária, né? Ninguém vai ganhar sem trabalhar, não é isso. Mas você customiza a carga horária dele, quer dizer, ele obrigatoriamente não precisa cumprir 20 horas.
Às vezes um médico está disponível, ele disponibiliza 12 horas da sua semana para um atendimento super especializado que nos ajuda. Só que daí precisa ser uma forma de contratação que não pelo modelo seletista-servidor. O vereador, hoje vereador, esse ex-vice-prefeito, Daniel Gobi, esteve aqui no Podnext recentemente e nos contou do trabalho que ele faz em relação às pessoas com transtorno do espectro autista. E ele disse, Gislaine, hoje nós temos laudados cerca de 1.200 pessoas laudadas, mas esse número provavelmente é maior porque nós não temos neurologistas suficientes no município. A realidade é esta mesmo, e em decorrência disso que o senhor já falou em relação aos especialistas? Mandar um abraço para o Daniel aqui, um grande amigo. Não é só a questão do neurologista, tá? A questão do autista, ela e das neuroadversidades, especialmente nas crianças, ela é um pouco maior. Isso depende também da escola, então depende da educação, né? A capacitação dos professores, porque eles fazem, geralmente, esse diagnóstico vem primeiro da escola e não vem do médico, né? O professor começa a perceber que aquela criança, no início das atividades escolares, tem alguma condição especial. Então, ele faz o apontamento. Então, depois disso, a gente tem a questão do médico, que não é só o neurologista, isso envolve um maior número de profissionais. Também não é só o médico, a gente tem psicólogo envolvido nisso. Então, a cadeia é muito grande. O que nós estamos... Ele tem razão, a gente tem esses 1.200 aí, esse número arredondado que ele falou, mas a gente deve ter mais pessoas, né? Outros municípios têm até organização de mães, de pais que criam ONGs, etc., associações, para unir essas pessoas. Em Ribeirão Preto nós não temos uma associação fortalecida em relação a isso. Depois, a gente não tem um local que una todas essas crianças. E aí que veio, né, o prefeito Ricardo Silva fez um anúncio nos 100 dias dele, o projeto da criação da Casa do Autista. Então nós já temos o terreno, inclusive, estamos em fase de projeto, essa também é uma bandeira do prefeito, criar a Casa do Autista. Então é uma coisa muito maior do que só o neurologista. A Casa do Autista seria um espaço que reuniria diagnóstico, tratamento, né, não só a questão médica, mas a terapia que eles precisam específica. Então, a gente acredita que vai ser um grande avanço a Casa do Autista em Ribeirão. E qual a previsão para a Casa do Autista? Eu não consigo te dar, porque o que nós conseguimos até agora? Selecionamos um terreno, a Secretaria de Saúde já fez o pedido oficial, né, para as outras secretarias que liberam, já foi liberada a questão do terreno. É um terreno do município? É um terreno do município, um terreno grande, que fica próximo ao NAERP, na rotatória, ali no alto, um terreno muito bom, muito bem localizado. Lembrar, né, que a gente tentou pegar uma região de certa forma centralizada, porque a gente tem doenças ou situações populacionais específicas por distrito. Agora, o autista abrange toda a população, então deveria ser uma região, né, um local mais centralizado, de fácil acesso, e foi esse terreno escolhido. Vou pedir para a nossa técnica também colocar para a gente uma próxima pergunta aqui dos nossos seguidores do Podnext. Cadeirantes não conseguem vaga na van da Conduz. Isso vai melhorar? Realmente não conseguem vaga, secretário? Vaga para o cadeirante, né? A Conduz é a empresa que tem contrato com a prefeitura, né? O contrato é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, mas atende duas outras secretarias também, a Assistência Social e a Educação. Então não é só saúde. Essa questão, que é uma lei que foi estabelecida, né, na época da prefeita Darcy, e que não é fácil, porque a gente tem aumentado o número de pessoas que necessitam do transporte e que nós temos contemplado. O que nós estamos fazendo agora? Ontem tivemos uma reunião, inclusive, né, para discutir um novo modelo, que seria individualizado de transporte para essas pessoas. Eu não posso falar mais coisa ainda, porque nós estamos em fase de estudo, mas é um modelo muito interessante, nós estamos preocupados com essa questão, tá? Então, quem fez a pergunta, tenha certeza que nós estamos trabalhando com isso. Está na mira de vocês resolver esse problema? Está na mira, está em ação, inclusive, o plano para resolver isso. Certo. Secretário, uma outra ação que vocês vêm desenvolvendo é em relação ao, vou chamar de mutirão, mas tem até um nome, né? Acho que é Cuidar Mais, o programa que vocês implantaram, que é em relação ao aumento no número de exames realizados. Queria que o senhor me contasse um pouquinho sobre esse projeto. Na transição, a gente identificou que nós tínhamos um número enorme
de exames parados. Filas de 2 anos, 3 anos, 7 anos para alguns exames. Nós pegamos os exames inicialmente que tinham de maior importância para a triagem, por exemplo, associada a câncer, um exemplo, e que tinham maior fila de espera. E aí nós criamos esse programa, Cuidar Mais. O Cuidar Mais ele não é só para exames, a gente abriu braços desse programa Cuidar Mais. Então, o Cuidar Mais é algo, né, registrado da Prefeitura de da cidade de Ribeirão Preto. O prefeito Ricardo Silva, foi um programa dele. E nós abrimos o braço hospitalar de consultas e exames. Exames. Nós fizemos a contratação de 10 mil exames para serem realizados em 120 dias. Nós já realizamos boa parte dos exames, tá? Em 40 dias. Chamamos os prestadores de serviços, fizemos, né, uma proposta para eles, financeira. Foi feita uma reorganização do contrato, porque todos concordaram com aquilo, e aí nós disponibilizamos as vagas. Então, agendamos, né, foi um trabalho enorme fazer o agendamento, porque às vezes a pessoa está com o cadastro desatualizado, por exemplo. Então, o nosso departamento que cuida disso, né, o nosso complexo regulador, e trabalhou intensamente, até de madrugada, para fazer, né, o agendamento de todo mundo. Começaram os exames, e nós já temos mais de 6 mil exames feitos em 40 dias. Dos 10 mil, 6 mil já 6 foram mil já foram realizados. feitos. E o senhor disse que tem outros braços, né? Além dos exames, quais as outras ações que estão dentro desse guarda-chuva do programa Cuidar Mais? Consultas, como a gente conversou antes, né, dos especialistas. Então, nós também fizemos uma ação com psicólogos pediátricos, né? Então, atendemos 650 crianças em 4 semanas, tá? Lembrar que esse atendimento não é exclusivo da criança, a gente recebe primeiro as famílias, os pais, existe uma entrevista do psicólogo com os pais para depois começar o tratamento com a criança. Lembrar que esse programa Cuidar Mais, ele não é um programa só de modelo mutirão, quer dizer, ele é feito pontualmente para resolver aquela fila. Nós fizemos para resolver a fila que nós tínhamos antes, mas o programa continua. A ideia é que nós não tenhamos mais filas, né? Que a gente entre agora, quer dizer, você recebe um pedido de fazer um ultrassom e você, num tempo hábil, vai fazer ultrassom. 15 dias, um mês, você faz ultrassom e retorne no médico para ter resultado do exame. Essas filas que vocês herdaram, né, já que assumiram a gestão agora em janeiro, elas eram de quanto tempo, mais ou menos? Há quanto tempo um paciente já estava esperando para a realização de um exame? A maior fila, por exemplo, de cintilografia, 9 anos de espera. 9 anos? 9 anos, a programação de 9 anos. Cintilografia do... Cintilografia para fazer alguma pesquisa de algumas doenças específicas, até associadas a câncer, por exemplo. Ah, sim. Mas a gente tem densitometria óssea também, é um exame mais específico. Mas assim, exames mais corriqueiros, como por exemplo o ultrassom, a colonoscopia, que foi a nossa preocupação inicial. Porque esses são exames que do dia a dia, digamos assim, né, associados à prevenção. Tínhamos 4 anos de espera nesses exames. Muito tempo, né? Muito. Você imaginar que você marca um ultrassom, a mulher marca um ultrassom transvaginal, que faz, né, triagem de câncer de colo de útero, e ela fica esperando ali 4 anos para realizar o exame, é fora do... né, não tem como. Então agora nós estamos praticamente em dia com os exames. Que bom. Vamos para mais uma pergunta aqui dos nossos seguidores do Podnext. Como acabar com a dengue se a população não faz a parte dela? Enxugar gelo? Essa pergunta é até difícil para o senhor responder, né? Porque se a população não faz a parte dela, o que a prefeitura pode fazer? Dengue, pessoal. Dengue é uma doença, né, da cidade de Ribeirão Preto, como é de Rio Preto, nós temos uma zona endêmica da doença. Nós temos um meio ambiente preparado para o mosquito. Então, calor, úmido, e isso é criador de mosquito, né? A nossa diretora até fala que é o berçário dos ovinhos dos mosquitos da dengue. Bom, dengue é bastante complexo, porque ela existe e vai continuar existindo, a gente não consegue acabar com o mosquito, né? Isso faz parte da natureza. O que podemos fazer é controlar. As pessoas precisam aprender nas suas casas a controlar o foco de criador do mosquito. Isso é muito importante. Perguntam muito para mim assim, vamos aumentar mais agentes de endemia, que são aquelas pessoas profissionais que vão nas suas casas? Sim. Nós vamos aumentar. Eles têm trabalhado de domingo a domingo, inclusive. Só que não é só o agente de endemia. Uma vez veio uma pergunta para mim no Instagram muito interessante. A pessoa disse assim, quando você vai contratar mais agente de endemia? Nós estamos contratando, vamos contratar mais, etc.
porque na minha casa todo mundo já teve dengue. E quando a gente vem aqui, melhora. Ah, quer dizer, fica esperando o Só se a agente gente na colocar casa um dela. agente morando na casa de cada um para identificar que a garrafa que acumula água é um foco de criador, etc. Então as pessoas precisam aprender a cuidar, né, nas suas casas. Mas nós diminuímos esse ano, tivemos uma ação intensa, né, Secretaria, Departamento de Vigilância e Agência Endemia, um trabalho intenso desde o início da gestão. Eles já trabalhavam muito, mas nós intensificamos as ações. E nós tivemos uma diminuição da transmissão nas últimas semanas muito importante. 55 menos casos confirmados de dengue comparado ao mesmo período do ano passado. 55 casos, 55% casos a menos. A gente está falando de coisas de mais de 1.000, né? A diferença é muito grande. O número que eu estou passando é de 18 mil para 12 mil. Tá. São números grandes, né? Então o trabalho foi muito intenso nesse período, domingo a domingo as pessoas trabalhando. Vacinação da dengue, que é outra coisa que perguntam, né? Ela é para um grupo específico de crianças, né? Crianças e adolescentes. Isso não somos nós que determinamos, é o Ministério da Saúde, tá? E estamos com uma grande esperança que virá uma vacina, né, em breve da dengue do Instituto Butantan, um instituto extremamente sério, extremamente competente, que está desenvolvendo a vacina da dengue. Então, se nós tivermos uma vacina brasileira, a gente consegue abranger uma população maior, né, e prevenir a doença. Porque o mosquito não tem jeito, o mosquito vai continuar existindo. E essa vacina seria inclusive para os adultos? Inclusive para os adultos, né? A gente não tem ainda a definição do Ministério, porque a gente segue as regras do Ministério da Saúde, e o Ministério trabalha muito bem com isso, mas vai abranger uma população maior do que é hoje. Em relação à febre amarela? Febre amarela assumimos a gestão com a febre amarela. Na verdade, febre amarela não em humanos, isso é importante lembrar. Nós tivemos mais de 20 casos no estado de São Paulo, nenhum caso na cidade de Ribeirão Preto. E nós aqui fomos o primeiro município a identificar a circulação da febre amarela em primatas. Tá? Como nós identificamos precocemente, começamos as ações de vacinação. Ação de vacinação, pessoal, não é vacinação em massa. Diferente da Covid, todo mundo vai vacinar, vacina para todo mundo, é diferente. A ação de vacinação você busca a unidade de saúde, ou nós fizemos muitas vezes busca ativa, nós somos até a população e nós conferimos se na sua carteirinha você foi vacinado de febre amarela ou não. Se você está fora, né, não está adequada a sua vacinação, você recebia a vacinação. Fizemos mais de 15 mil doses de vacina, né, de 3 de janeiro até agora, e não tivemos nenhum caso de febre amarela na cidade. Mas foi uma ação, parabenizar mais uma vez o Departamento de Vigilância, porque nós fizemos vacinação chamada de bloqueio. Então, por exemplo, no campus da USP, onde apareceram os primeiros macacos, a equipe foi para lá, a gente recomendou que não tivesse mais, por exemplo, as caminhadas nas matas, fizemos ação de vacinação, parceria com a prefeitura do campus da USP, com os diretores das faculdades ali dentro. Então, foi uma ação importante e até agora 0 casos em humanos em Ribeirão. Que bom. Temos mais perguntas dos nossos seguidores? Vamos lá, então. Quais foram os maiores investimentos na saúde agora no novo governo? UPAs, um investimento enorme. Então, como eu citei, a UPA Oeste ela foi inteirinha reformulada fisicamente para um acolhimento adequado. Eu penso sempre no atendimento humanizado. Então, nós pintamos todas a UPA Oeste, nós fizemos um lindo painel que um artista de Ribeirão, grafiteiro, faz, na verdade, né, uma obra de mural, fez uma parede lá muito bonita, né, o Bio Eliezer. Nós mudamos fluxos, né? Então investimos em painéis eletrônicos, 8 painéis distribuídos por lá. Isso envolve internet, envolveu o desenvolvimento de um sistema específico para isso. O pessoal da TI da Secretaria desenvolveu um sistema exclusivo. Então, investimento em UPA. Médicos. Aumentou o médico nas UPAs, aumentou como eu citei no começo. Quanto isso custou? Mais de 30 milhões no ano. 30 milhões. 30 milhões no ano. Só com os novos médicos. Então cada ação que a gente faz na saúde, numa pasta tão grande e complexa como essa, uma ação minha determina milhões para o município. Qual é o orçamento da Secretaria de Saúde? O que nos custa é 1 bilhão e 200 milhões de reais no ano. É suficiente? É justo. Justo por quê? Justo. Porque na verdade saúde não tem limite do dinheiro. Se tudo que a gente tiver que investir, isso não é Ribeirão Preto não, isso é saúde no mundo,
né? É uma discussão que existe em todos os sistemas de saúde, né? Então, o NHS inglês, sistema americano, o SUS no Brasil, é muito caro a saúde, né? Então, cada investimento, cada canetada minha ali custa muito caro. Então, a gente fez esse investimento em relação à dengue. Então, pagamento de hora extra para os funcionários trabalharem de domingo a domingo, isso é um investimento grande de RH. Hospital Santa Lídia, ampliação de leitos. O Hospital Santa Lídia, né, é ligado à fundação, mas na verdade o custeio veio da Secretaria Municipal de Saúde. As obras que nós estamos fazendo. Então, assim, foi um grande investimento. Nesses 100 dias, nós catalogamos na saúde 70 ações que fizemos. Desde coisas relativamente simples, porque não são simples, até as coisas mais complicadas, como reorganizações de fluxo, abertura de novos leitos. Nesses poucos mais de 100 dias de governo, já deu tempo, então, de colocar a casa em ordem? Não. E se não deu tempo? Não. Então não dá para seguir olhando só para frente ainda? A saúde, ela tem muita coisa para ser feita por ela, mas muita coisa. Então, enquanto eu for secretário, eu vou continuar com essa linha de trabalho, eu e minha equipe, porque não sou eu só, né? Eu falo eu, mas é uma equipe que eu tenho. Eu tenho o meu secretário adjunto, o Júlio, que veio junto comigo lá do Hospital das Clínicas, e eu tenho um time, né, de diretoras que estão logo abaixo do secretário. São 8 mulheres que me ajudam diariamente, são extremamente competentes, desenvolvendo uma série de ações. Então a saúde é gigantesca, muita coisa para ser feita ainda. Fizemos muita coisa? Fizemos. Ajudamos já muito o sistema? Ajudamos. Mas tem muito para fazer. Temos mais perguntas? Mais uma? Vamos lá, então. Qual é o maior desafio atual da saúde pública em Ribeirão Preto? Todo mundo está achando que eu vou falar de UPA ou leito, não é só isso não. Para mim o maior desafio é a atenção primária. Atenção primária à saúde, que é separada em estratégia de atenção primária, que é aquele postinho de saúde, e estratégia de saúde da família. Elas são muito parecidas, mas são coisas um pouco diferentes. Vamos chamar tudo de atenção primária. A melhor coisa que um governo pode oferecer em saúde para a sua população é a atenção primária. É onde a gente faz prevenção, promoção, tratamento de doenças crônicas. Hoje o que a gente tem, um atendimento inadequado na atenção primária, a gente desloca tudo, né, para a atenção terciária. Então, são os pacientes que complicam, que precisam ir para o hospital, porque não tiveram controle da hipertensão e sofreram um AVC. Não tiveram controle de uma doença cardíaca, infartaram. Então, a gente deslocou, né, para diminuir a quantidade de pessoas que chegam aos hospitais, ou às UPAs mesmo, e a gente tratar tudo isso aqui na outra ponta, que é a atenção primária. Falta investimento na prevenção? Falta muito investimento na prevenção. Nós assumimos a cidade com cerca de 50% de cobertura em relação à estratégia de atenção primária e 24% em relação à estratégia de saúde da família. É muito baixo. 24% só? Se a gente for comparar com a cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, eles têm hoje mais de 80%. Florianópolis, praticamente 100%. São grandes cidades, são capitais, mas que fizeram um grande investimento nisso e entenderam a importância de investir na atenção primária. Aí você pode me perguntar, então vamos investir nisso? Vamos. Mas falta equipe. Falta estrutura física. Equipe, eu sempre digo que a estrutura física parece que é o mais caro, mas o mais barato. Dizer assim, vamos construir um hospital? Vamos, com alguns milhões a gente constrói o hospital. O problema é o custeio do hospital depois. É manter RH, é comprar medicação, o equipamento. Então, custear um hospital, uma unidade de saúde, um equipamento de saúde é caro demais. Então, o investimento em equipe é muito caro. Nós precisaríamos de aproximadamente 60 novas equipes, eu não estou falando de médicos, estou falando de enfermeiro, estou falando de médico, enfermeiro, psicólogo, dentista, uma equipe mínima de atendimento de estratégia de saúde da família, em média 60 equipes a mais para a gente ter uma cobertura ideal. Quer dizer, cada equipe tem pelo menos uns 4 integrantes. 5 profissionais. Então, você imagina, a gente são mais de 300 profissionais contratados, né, de uma hora para outra, não tem como, não existe recurso orçamentário para isso. Difícil, né, secretário? Esse é difícil. O mundo ideal é bonito, né? Mas muito. quando vem para a realidade, nem tudo é possível. É. Agora, pensando então a curto prazo, né? 2025, qual é a sua meta até o final de 2025? UPAs adequadas e a qualificação dos hospitais, Francisco de Assis e o Santa Lídia.
Outras coisas a gente está desenvolvendo, uma série de outras coisas, mas você me perguntou as prioridades, Sim. que trazem grande impacto populacional. Nesse momento é isso. Deixar as 4 UPAs muito adequadas e fortalecimento dos hospitais. E para o futuro, qual o grande sonho do secretário? Atenção primária à saúde na cobertura da cidade toda. Esse é um sonho, porque a gente, cientificamente, se a gente faz esse investimento em 3, 4 anos, a gente tem a mudança do perfil, né, da saúde no município. Tá certo. Secretário, quero agradecer muito sua presença aqui, desejar muito sucesso para você, né? Muita força, muita garra, porque com certeza ser secretário de saúde de um município não é fácil, ainda mais um município como Ribeirão Preto. Eu que agradeço o convite. Não é fácil, é um grande desafio, mas eu sempre penso e digo que quando eu atuava como cirurgião no Hospital das Clínicas, eu conseguia individualmente naquele momento, né, ajudar uma pessoa. Como gestor, você consegue ajudar muitas pessoas de uma única vez. Então, a tomada de decisão de um secretário é muito importante. Enquanto eu for secretário, é o que eu garanto, que eu vou trabalhar pela saúde da população. Eu não sou um médico da rede privada, eu sou um médico do SUS, que acredita no SUS e que vai investir no SUS. Obrigado pelo convite. E sente saudade de ser cirurgião? Porque Muito. agora não dá mais tempo, né? Muita saudade de ser cirurgião, de tratar as pessoas aí do HC, hospital que eu sou completamente apaixonado, que é uma ilha que nós temos aqui. Tá certo. Muito obrigada, secretário. Obrigado. E sempre que tiver novidade, pode voltar aqui no Podnext. Obrigado pelo convite. Obrigada. E assim nós finalizamos mais um episódio do seu Podnext. Quero pedir desculpa pela voz que está comprometida hoje. Tô rouca, mas daqui a pouquinho passa. Vou cuidar aqui, hidratando bastante, fazendo tudo já que o secretário me passou aqui e tá tudo certo. Próximo episódio eu já vou estar bem novamente. Muito obrigada, gente, pela audiência de sempre. Até mais. Tchau, tchau e até a próxima.